Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao workshop de que você precisa saber antes de entubar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Felipe Rischini, eu sou um médico formado na UFSCar, fiz minha residência em clínica médica e ensino manejo da via aérea desde 2018 para alunos, para residentes, para outros médicos que tenham interesse. Tenho vídeos aqui no YouTube, tenho postagens no Instagram, grupo no WhatsApp para discussão de via aérea. E agora estou aqui nesse workshop, que é uma estratégia muito prática, muito objetiva de algumas coisas que você precisa colocar em prática, algumas coisas que ainda hoje você já vai poder usar sobre intubação. Então, minha ideia são passar conceitos, coisas importantes, coisas práticas também, realmente, sobre intubação que você vai conseguir usar no mesmo dia agora que eu te ensinar. E a gente vai fazer esse workshop dividido em três partes. A primeira são algumas medicações que a gente vai discutir sobre como usar na intubação, algumas dicas práticas, é, muita, muito resumo de coisas que já estudamos, já colocamos em prática, já vimos funcionar. E no segundo dia a gente vai falar um pouco do universo da via aérea difícil, o que eu posso fazer para melhorar, como eu garanto meu desempenho numa situação que está difícil e que eu não estou conseguindo resolver inicialmente. E no terceiro dia, conceito um pouco mais amplo de via aérea, a via aérea na parada, desde estratégias menos até mais invasivas e como aprender a intubar. Como que eu chego numa fluência, como que eu fico bom nisso, que eu me garanto lá na intubação. A gente vai discutir isso lá no terceiro dia, no domingo. Não perca nenhum dia desse workshop. Se tem algum amigo que você acha que, pô, vai aproveitar, ele precisa, tá querendo aprender, vai dar plantão, já dá plantão, mas tem medo de intubação, ou quero ficar melhor, quero renovar meus conhecimentos com atualização, com prática de profissionais que têm experiência na área, compartilha esse conteúdo, compartilha esse workshop. Ele não vai ficar disponível infinitamente, igual meus outros vídeos do YouTube. Ele vai ter uma limitação aí de uma semana. Essa vai ser só essa semana para ver, então compartilha agora, manda para o seu amigo para ele ver o quanto antes, porque depois não vai ter mais acesso a esses vídeos do workshop, tá? Ele vai ficar aberto só durante essa semana, para que fique bem entendido. Pessoal, o objetivo das aulas é que elas sejam bastante práticas, então eu vou ficar aqui pequenininho para discutir aqui, para começar a aula em si. A gente vai começar aqui a nossa apresentação. Aqui o logo do time de resposta rápida e o do nosso grupo aqui é, de intubação, né, o nosso time de via aérea. Bom, então já deu para entender quem eu sou. Me sigam lá nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal do YouTube também, curte esse vídeo, faz o comentário. Se tiver alguma dúvida durante as aulas, de qualquer uma das aulas do workshop, manda um comentário aqui ou manda um direct para mim no Instagram. Eu vou responder com o maior prazer. É sempre interessante dúvida, porque são motivos para a gente discutir. Gosto muito que se levantem dúvidas para a gente ter motivos para discutir viéria, que é o tema que eu gosto, é um tema que eu acho aí super interessante. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos começar já com o mestre, com o grande, George Kovacs, o emergencista super especialista em manejo da via aérea, canadense, e ele colocou lá no livro dele o manejo da via aérea, incluindo a intubação orotraqueal, que não é todo o manejo da via aérea, ela faz parte de algo maior que o manejo da via aérea, que faz parte, é uma prioridade, mas faz parte da medicina de emergência, requer o entendimento da farmacologia da via aérea. E o que seria isso? Pergunta Felipe, o que é farmacologia da via aérea? Farmacologia da via aérea é a relação que a gente vai encontrar entre o nosso paciente, a fisiologia dele, o manejo da via aérea em si e as medicações, as estratégias, aquilo que você vai usar para conseguir fazer esse manejo da via aérea adequado. Isso aí vai ser um tripé, vai formar um tripé que vai precisar ter um certo balanço ali. A gente vai ter que ponderar sempre a importância, lógico, é muito importante fazer o manejo correto da via aérea do nosso paciente, mas precisamos respeitar a fisiologia do nosso paciente e precisamos escolher as melhores medicações possível para ter um sucesso nesse manejo da via aérea. Então a gente já vai derrubar um mito aqui, pelo amor de Deus. Intubação não pode ser a qualquer custo. Conseguir passar o tubo lá na traqueia do paciente não significa sucesso. Se para isso você causou uma parada no seu paciente, isso não faz sentido. O manejo da via aérea, ele faz parte desse tripé, é um dos pilares
a sustentação da fisiologia do nosso paciente. É isso que sustenta o sucesso do nosso manejo da via aérea. Então a gente vai ponderar esses três pilares ali para fazer o manejo da via aérea do nosso paciente. Estamos combinado? Então, intubação a qualquer custo, negativo. O que falta para o paciente é o respeito à fisiologia dele e não um tubo lá na traqueia. Beleza? Então, do manejo da via aérea, a gente decidiu. Agora a gente vai fazer um recorte para aprofundar, para deixar muito prático. O recorte é decidir intubar meu paciente. Então, foi decidido. O paciente vai ser intubado. Então, eu preciso conhecer bem as drogas que eu vou usar para fazer esse manejo específico da via aérea, que é a intubação, para que eu consiga tirar o melhor da fisiologia do meu paciente, para que eu consiga evitar causar problemas na fisiologia desse meu paciente, sempre pensando de forma bem específica para cada paciente. Então, eu fiz aqui um resumo de todos os efeitos hemodinâmicos que a intubação, a laringoscopia, a intubação, as medicações vão causar no nosso paciente, e eu resumi aqui com uma curva hemodinâmica. Então aqui tem pressão arterial média, vai alterar, a pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, pressão intracraniana, muita coisa vai alterar durante o manejo da via aérea do nosso paciente. E aqui eu resumi isso em uma curva hemodinâmica, que eu chamei aqui, e ela vai ter uma fase positiva, essa primeira curva, com resposta a catecolaminas, em resposta àquele corpo estranho que está lá numa região muito sensível. Então vai ter uma resposta neural ali muito importante, e isso vai dar um reflexo tanto no sistema, nos sistemas fisiológicos do nosso paciente, no controle da pressão, na regulação da frequência cardíaca e da pressão intracraniana, quanto alguns reflexos físicos mesmo. O paciente vai ter, se eu colocar lá o laringoscópio na garganta de um paciente sem nenhuma medicação, ele vai ter náusea, ele pode vomitar, ele vai ter bastante tosse se eu tentar colocar o tubo ali na via aérea. Então a gente precisa minimizar esses efeitos para ter sucesso no manejo da via aérea. Concorda? A gente vai colocar lá o laringoscópio lá, vai precisar passar o tubo. A gente precisa controlar esses efeitos fisiológicos do nosso paciente. É o manejo aí fisiológico da via aérea, tá bem? E numa segunda fase, a gente vai ter ali no segundo momento vai inverter rapidamente essa curva e ela vai ter um efeito negativo, seja por conta do reflexo vagal, da estimulação ali na hipofaringe, no tubo passando do nervo vago, uma descarga parasimpática importante, seja no momento que a gente passa o tubo, a primeira coisa que a gente vai fazer é ventilar esse paciente. E a gente coloca a pressão positiva no tórax dele, dificultando o retorno venoso. Isso também, o que é a importância no final das contas disso? Isso puxa essa curva para baixo. Então, esses efeitos hemodinâmicos negativos que a gente resumiu nessa segunda curva são causados pela laringoscopia, passagem do tubo e ventilação por pressão positiva, que é a estratégia que a gente tem de ventilar nosso paciente. Só tem um porém. Nosso paciente, além de tudo, é um paciente muito grave. É um paciente que tem uma saturação inicial baixa, é um paciente que tem uma pressão arterial limítrofe, já com uma pressão sistólica às vezes mais baixa, tem frequência cardíaca alterada, às vezes muito alta, às vezes muito baixa. Tudo isso dificulta o manejo do nosso fisiológico ali do nosso paciente. Então, essa PA limítrofe, uma pressão sistólica ali mais próxima da frequência cardíaca, é um sinal, está mostrando, nosso paciente está indo rumo ao choque e os nossos efeitos da segunda fase da curva podem agravar essa situação do choque. E mais uma coisa, nos pacientes graves, nas situações de emergência, intubação na enfermaria, intubação na UTI, acontecem imprevistos. Na sala de emergência chegam dois pacientes ao mesmo tempo, os dois graves. Às vezes o material não funciona adequadamente. Nosso paciente muda rapidamente o status fisiológico dele. Então tem uma carga hemodinâmica ali que às vezes nosso paciente está estável, de repente fica instável. Tudo isso a gente vai ter que levar em conta na decisão das nossas medicações. Essas são as medicações que a gente vai abordar hoje. Não são muitas, tem ali uma restrição, tem umas melhores, tem umas piores. A gente vai tentar discutir o máximo possível na prática, todas hoje. A gente vai falar um pouquinho de cada uma e no final, com um extra, além de tudo, com uma medicação que também está relacionada ao manejo da via aérea, mas que não está aqui. A gente vai conhecer essas drogas, a gente vai entender como elas funcionam, mas sempre com um olhar, com a visão do nosso paciente específico. A gente olha como um todo, mas tem que aplicar na realidade, naquele paciente que você tem, que você está atendendo, que você está precisando
fazer o manejo da via aérea. E vamos lá para as medicações, vamos começar. A primeira medicação que eu queria discutir com vocês é o fentanil. Eu não vou entrar em detalhes da ampola do fentanil aqui, eu vou falar bem rapidinho isso. 50 microgramas por ml, a ampolinha tem 10 ml. Por que eu não vou entrar em detalhes sobre isso? Isso aí você consegue ver ali na hora de fazer a medicação. Você consegue ter uma tabelinha ali e ver ali na hora. A gente vai falar sobre tabelinha mais pra frente, mas o que é importante? Primeiro, eu tenho que ter uma noção da dose, da variação da dose, quanto que eu começo a usar, doses máximas. Então, o fentanil a gente vai usar de meio micrograma por quilo até mais ou menos 3 microgramas por quilo. E a gente vai usar fentanil para quê? Ele vai fazer um bloqueio adrenérgico. Ele tem esse efeito cardiovascular de atuar na primeira curva lá, da curva hemodinâmica. Vamos voltar aqui para a curva para lembrar dela. A curva, essa primeira curva aqui hemodinâmica positiva, a gente vai querer fazer o quê? A gente não quer nem que a pressão suba muito aqui no começo, nem que a pressão caia, a hemodinâmica suba muito no começo, nem que a hemodinâmica caia muito aqui no final. Então aqui resumo de todos os efeitos hemodinâmicos. Então eu quero essa curva, menos curva possível. Se desse para segurar aqui uma reta, esse era o nosso objetivo. A gente sabe que não é fácil isso, porque tem os próprios efeitos do procedimento que a gente faz, mas a gente vai buscar, esse é o nosso grande objetivo, chega lá nesses efeitos hemodinâmicos mais flat possível ali, menos variando o mínimo possível pela gravidade do nosso paciente. Então, o fentanil ele vai agir ali na primeira curva, ele vai fazer um bloqueio adrenérgico. Como? Ele é um analgésico potente. Então, ele vai diminuir a sensibilidade daqueles estímulos que a gente está causando ali na via aérea do paciente. E ele age bem na primeira fase da curva, segurando a elevação hemodinâmica, mas ele pode atuar de uma forma ruim ali na segunda fase da curva, puxando a curva mais ainda para baixo. Se ele faz um bloqueio adrenérgico, que a gente não quer, é ruim, pode ser ruim para o nosso paciente, mas a gente também não quer essa segunda curva. A gente quer ela o mais lisa possível. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que saber usar. O fentanil, a gente vai fazer numa dose muito cautelosa. A gente vai considerar o peso do nosso paciente, mas a gente vai considerar o status hemodinâmico inicial também. E quanto mais baixa a pressão arterial sistólica, quanto mais perto a pressão arterial sistólica da frequência cardíaca, uma frequência cardíaca subindo e uma pressão sistólica diminuindo, pensa ali, uma frequência cardíaca de 120, numa pressão sistólica de 130, está próximo. Isso é perigoso, o paciente pode já estar tendendo ao choque, mas a pressão sistólica está 13, mas pode ser que não esteja normal. A frequência cardíaca está subindo e a pressão arterial está diminuindo, esse paciente está rumando para o choque. É mais comum, lógico, uma frequência cardíaca de 120 com uma pressão sistólica de 100. Esse paciente provavelmente já está até chocado. Mas lembra, frequência cardíaca se aproximando com a frequência cardíaca subindo e a pressão sistólica diminuindo, nosso paciente está falando, eu vou chocar. Nesses casos, puxa a dose menor do fentanil, para segurar ainda a primeira fase da curva, para que ela também não aconteça, mas que a segunda não fique ali com uma barriga grande, aprofundada, trazendo efeitos hemodinâmicos negativos para o nosso paciente. Além desse problema de atuar muito forte, se exagerar na dose, na segunda fase da curva, isso também é agravado pela velocidade de infusão. Todas as medicações, para todas que a gente vai abordar hoje, quanto mais rápido a gente infunde, mais dificuldade o sistema cardiovascular tem para lidar com aquela medicação. Então tende a puxar ali a segunda curva para baixo, tá? Muita atenção e cuidado com o fentanil na aplicação rápida. Além desses problemas, o fentanil a gente vai administrar ele ali, 3 minutos, 5 minutos antes de fazer o nosso manejo da via aérea. Então é bem antes que a gente aplica ele, até para ele fazer o efeito melhor dele. Então ali no começo da pré-oxigenação, que a gente já faz a dose do fentanil. A aplicação tem que ser lenta, portanto, não só pelos efeitos hemodinâmicos adaptativos ali, que a gente tem que dar tempo para o coração se adaptar, mas também pelo risco de tórax rígido. Fentanil aplicado rapidamente faz tórax rígido e o nosso paciente para de respirar. Para resolver isso aí, não adianta muitas vezes ventilar com o bolso a válvula máscara, tem que bloquear. Só que eu quebrei totalmente a ordem das coisas que eu queria fazer para entubar meu paciente. A gente pode ter muitos problemas com isso, então a gente vai sempre fazer o fentanil lento. Bom, se eu vou fazer uma dose ali, nosso paciente pesa 70, 80 quilos, olhando na tabelinha, vou fazer de meio a 3, se o meu paciente já está com uma pressão sistólica inicial mais baixa, se ele está um pouco taquicárdico, eu vou fazer uma dose mais baixa ali, entre 0,5 e 1, nosso paciente de 70 quilos, eu vou fazer lá
50 microgramas por ml, eu vou fazer 50 microgramas, por exemplo. É uma dose abaixo de 1, um pouquinho acima, já acima de meio, né? 70, seria 35 ali. A gente vai fazer um pouquinho acima de meio, uma dose intermediária entre meio e 1. A gente vai fazer só 1 ml. Como que a gente faz isso? Numa ampola de 20, 1 ml, vai dar problema. Vai infundir rápido, não vai conseguir infundir devagar. Ou dilui, não tem problema, dilui na seringa ali mesmo, em soro fisiológico. Dilui esse fentanil, é a melhor estratégia. Não precisa ser na ampola de 20, pode ser numa ampola de 10. E aplica ele lento, numa velocidade, para aplicar ali em 1, 2 minutos. Já diminui muito o risco de tórax rígido. Nosso paciente vai se adaptando ali, o sistema cardiovascular à medicação. Beleza, pessoal? Fentanil aí, umas dicas. Dose. Dose a gente vê tabelinha. A gente não vai ficar fazendo conta precisa ali com detalhes na hora da intubação. Nosso foco tem que ser outro. A tabelinha vai ajudar bastante. Próxima medicação é lidocaína. Lidocaína 2%, ali um pouco mais concentrado. Tem de 1% também, mas a gente vai preferir de 2%. 20 miligramas por ml. Essa aqui, em geral, não precisa diluir na hora que vai fazer no paciente. Dá para fazer, total vai dar ali uns 6, 6,5 ml para uma parte dos pacientes, mas varia. A gente vai fazer 1,5 miligrama por quilo para o nosso paciente. Então, na verdade, vai dar isso aí mesmo. 1,5 miligrama por quilo. Por que a gente faz a lidocaína para o nosso paciente na hora de intubar? A lidocaína ela vai ter um efeito anestésico geral, portanto, vai atuar lá na primeira fase da curva. Então, ela vai segurar também para que a primeira fase da curva não suba tanto. Ela tem um efeito também de anestesia local, então ela vai anestesiar o acesso por onde vão passar as outras medicações. Por exemplo, Propofol, etomidato, que eu vou falar para vocês ali, causa dor às vezes na aplicação em bolos. Então a gente vai diminuir a dor, a ansiedade. Às vezes o paciente até perde o acesso, puxa o braço ali, doeu, perde o acesso, tem que começar tudo de novo. Complicado, vai entubar o paciente sem ter acesso pego? Não tem como. Não é adequado, é muito perigoso. Então a gente vai fazer uma analgesia ali do local, a gente vai fazer lidocaína ali no local onde a gente vai aplicar as outras medicações. E por que mais fazer lidocaína? Se ela atua na primeira fase da curva, muito parecido com um analgésico, igual ao fentanil, e a gente está preocupado com a hemodinâmica do nosso paciente, se a gente faz lidocaína, a gente pode fazer uma dose um pouco mais baixa do fentanil e economizar esse opioide, que tem um efeito muito ruim ali na segunda fase, sendo que a lidocaína quase que não tem esse efeito na segunda fase da curva. A única situação hemodinâmica que a lidocaína tem problema é no nosso paciente que está gravemente bradicárdico, paciente com bloqueio avançado, bloqueio atroventricular avançado. Nesses pacientes, cautela com a lidocaína. Mas basicamente só nesses, que não são a grande maioria dos pacientes que a gente intuba. É muito comum a gente intubar paciente que o problema da segunda fase da curva dele não é a frequência cardíaca, é a hipotensão. O problema hemodinâmico dele é pressão, é má perfusão. E nesses pacientes a lidocaína praticamente não tem nenhum efeito. Muito bom para a gente economizar um pouco da dose do fentanil. E não fazer a primeira parte da curva, mas também não puxar para baixo a segunda. Beleza, pessoal? Lidocaína, então, uma medicação aí muito recomendada, compensa fazer. Posso fazer lidocaína e fentanil? Exatamente, pode sim. Posso fazer só lidocaína? Tô com muito mesmo. O paciente já tá chocado, tá grave aqui, já tá com droga vasoativa, mas eu quero segurar a primeira fase da curva. Tá adequado, faz a lidocaína, vai ser adequado. Pessoal, sedação. Todo mundo sabe que tem que fazer sedação para entubar o nosso paciente, mas por que precisamos fazer a sedação? E aí que tá. A gente tem que fazer segurar o bloqueio, a gente tem que fazer lá o bloqueio adrenérgico, segurar a primeira fase da curva. E a gente tem que fazer a paralisia, porque isso vai aumentar o sucesso da nossa intubação, aumenta a chance de a gente laringoscopar bem e passar o tubo adequadamente. Mas por que sedar o nosso paciente? Então temos alguns bons motivos para sedar o nosso paciente antes de fazer um bloqueio neuromuscular. A gente não quer que o nosso paciente sinta que ele está bloqueado neuromuscular. Lembra que ele vai ter aqueles reflexos de vômito, de tosse? Se a gente faz o bloqueio neuromuscular, ele não consegue fazer os movimentos, ele não consegue tossir, mas ele tem aquela estimulação. Isso é extremamente desconfortável. Diríamos, eu e quem escreve o Up to Date, que isso é desumano. Não é adequado fazer isso. A gente quer também que o nosso paciente não se lembre disso que ele passou, do procedimento da intubação orotraqueal. A gente quer que ele esqueça disso, que isso seja só que ele esteja lá junto com a gente passa aquela confiança para ele e ele acorda depois de alguns momentos, o quanto antes possível, lá no leito de UTI,
já adaptado com aquele tubo, com uma analgesia correta, tá certo? O quanto antes, né, possível. Então, a gente ceda por esses motivos. É adequado, é humano, é importante para o nosso paciente que ele seja sedado. E a primeira medicação para sedação que a gente vai falar é a medicação mais flat de todas. Eu falei que a gente queria uma curva lisa, o etomidato é a lisura das medicações. O etomidato, ele vem lá na ampola de 2 mg por ml, uma ampolinha de 10 ml, tem 20 mg, portanto, ele tem um efeito, um início de ação muito rápido, 15, 45 segundos no máximo, sendo que se a gente usou o opioide ali no começo, a gente fez uma dosinha de fentanil, mesmo a lidocaína, o etomidato ele faz efeito mais rápido. O sedativo ele tem um efeito sinérgico de sonolência no nosso paciente. Então, às vezes, puxa mais perto do 15, às vezes 10 segundos. Quem faz aí bastante etomidato na prática vê. Fiz ali uma dosezinha abaixo do fentanil, 1 ml de fentanil, fiz um pouquinho de lidocaína, nosso paciente faz o etomidato e em 10 segundos está dormindo, está apagado, tá? Então ele tem um efeito rápido, é uma medicação segura, hemodinamicamente muito estável, muito reta. Se você fizer ele não atua segurando a curva, a primeira curva. Então ele pode, se você não fizer nada para segurar a primeira curva, ele vai ter o efeito hemodinâmico positivo. Ele não vai segurar, mas ele também não puxa a segunda curva para baixo, uma coisa que infelizmente é muito comum de praticamente todos os outros sedativos. Beleza, pessoal? Se você for fazendo ele titulado, vou fazendo para sedar devagarinho até chegar naquele ponto que eu quero. Você vai poder ver algumas mioclonias. Essas mioclonias, elas podem aparecer no paciente, geralmente tem resolução espontânea. Se ela estiver atrapalhando no manejo da via aérea, você pode associar, por exemplo, o midazolam, que a gente vai discutir numa dose bem baixinha, na dose mínima, mas você pode associar o midazolam e ver se essas mioclonias diminuem. Elas não têm atividade epileptiforme, então assim, não tem risco assim, para o paciente fazer esses movimentos, mas pode atrapalhar no seu manejo da via aérea. Lembrar, a gente já falou, causa dor no local. Então, se fez lidocaína, faz ali no mesmo acesso, ganha esse benefício da lidocaína. Próxima medicação, Propofol. Propofol 10 mg por ml, ampolas de 20 ml, você já deve ter visto Propofol, é branquinho, parece um leite. A gente faz 1,5 mg por quilo. No nosso paciente tem um efeito rápido também, tem esse benefício do efeito rápido. E ele, aí tem o problema, ele não tem efeito na primeira curva. Então ele não causa nenhum tipo de analgesia, ele não segura os reflexos. Mas infelizmente tem um efeito negativo na segunda curva. Ele puxa a segunda curva para baixo. Ele tem um efeito cardiovascular negativo. Ele deprime um pouco a contratilidade do nosso coração. Então a gente tem que usar ele com cautela. Portanto, se for fazer, de preferência, se possível, fazer lento. Se possível. Se for sequência rápida, tiver que fazer em bolos, preferindo aqueles pacientes mais hemodinamicamente estáveis. Aquele paciente que tá mais, que vai aguentar o tranco ali da segunda fase da curva, que o Propofol vai puxar um pouquinho para baixo. Propofol também causa dor na aplicação. Tem o início dele rápido, também sinérgico ali com o efeito do opioide, da lidocaína, de fazer o efeito ainda mais rápido, e ele tem uma duração curta. Nosso paciente, se a gente fizer nosso paciente que a gente entubou ali por insuficiência respiratória, porque a gente está precisando dar oxigênio, pressão no oxigênio, nosso paciente vai acordar logo em seguida da intubação. Poucos minutos depois ele já está acordando e a gente pode deixar o nosso paciente um pouco mais acordado, num RAS de -1, num RAS de 0, mais confortável, trabalhando mais analgesia, em vez de deixar o nosso paciente sedadão profundo, se não tiver indicação. Beleza? Se for o caso. Então, Propofol é uma boa medicação, início rápido, termina o efeito rápido, dá um pouquinho de dor, lidocaína antes e atenção com o efeito hemodinâmico negativo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais o que fazer quando o nosso paciente a gente não conseguiu segurar essa segunda fase da curva lá no final. Ketamina. A ketamina, uma medicação não tão disponível, mas muito conhecida, principalmente no meio da medicina de emergência, 50 mg por ml, tem ampolinha de 10 ml, tem uma de 2 ml também, existe, mas eu trabalho mais com a de 10 ml, dá para falar que melhor dela. A de 2 ml, talvez você precise usar mais de uma, mas serve também. A dose máxima ali, 2 mg, 2,2, né? Arredondar um pouquinho para cima não tem problema, não tem uma dose máxima de ketamina. E o problema da ketamina vai ser os efeitos nas duas curvas, além do risco de apneia, já vou falar agora. E isso está tudo relacionado, todas as alterações, tudo que está relacionado à ketamina está muito relacionado com a velocidade de infusão.
Então a gente tem que ter um cuidado com a velocidade que a gente vai fazer a ketamina. Como que ela atua na primeira fase da curva? Ela tem um efeito analgésico, portanto ela consegue segurar um pouco a primeira fase da curva, pelo efeito analgésico que ela tem. Só que ela também tem um efeito de descarga, de liberação das catecolaminas endógenas. E assim ela pode segurar um pouco a segunda fase da curva. Mas, como eu disse, todos os sedativos têm um efeito negativo na segunda fase da curva, e a ketamina também. Isso pode ser balanceado por essa liberação de catecolamina endógena, mas às vezes é difícil acertar. Ela não sabe, né, o que ela vai causar ali nos pacientes. Os pacientes variam, e em geral nos pacientes com uma pressão sistólica de início, lá no ponto zero, mais baixa, acabam predominando essa segunda fase da curva. Então ele acaba fazendo uma hipotensão. E nos pacientes que uma pressão sistólica mais aumentada, principalmente com a infusão rápida, vai ter uma sobrecarga ali da primeira parte da curva. O paciente pode chegar a fazer pressões arteriais muito elevadas e fazer taquicardias importantes. Sobre a pressão intracraniana, há uma dúvida se realmente faz, com qualquer dose, com velocidade de infusão, há uma dúvida. Mas a gente, se fizer rápido, em algumas vezes a gente vê. Então, essa primeira curva é muito exacerbada. Então, assim, a gente pode fazer ketamina na dose, não tem dose máxima? Não tem dose máxima, mas a velocidade de infusão que você vai fazer essa dose máxima, esses 2,2, por exemplo, você queira fazer de miligramas por quilo de paciente, essa dose máxima pode ser que eu tenha que fazer bem lentinho e tem esse benefício, que a ketamina não tira o drive respiratório do paciente. Então, o paciente fica respirando por aquela liberação de catecolamina, às vezes até broncodilata, até ventila um pouco melhor. Então tem alguns pontos interessantes da ketamina aí, de fazer ela lentinha, nosso paciente continua respirando, continua com drive respiratório, a gente está ali pré-oxigenando ele continua colocando oxigênio para dentro, tirando CO2, e a gente vai fazendo a dose, vai vendo, vai reavaliando, mede a pressão. Nossos pacientes todos que vão ser entubados estão monitorizados, né? A gente vai vendo como que ele vai responder. E outro problema da aplicação rápida da ketamina é o risco de apneia. Nosso paciente pode fazer apneia se a gente fizer rápido a ketamina. Assim, mais uma vez eu vi uma sequência rápida de intubação e fiz ketamina de uma vez. Na sequência rápida, o risco da apneia é menos importante, porque o nosso paciente com certeza vai fazer apneia. A gente vai começar o bloqueador neuromuscular, nosso paciente fica incapaz de respirar, ele faz uma apneia. O problema dessa infusão rápida só pode ser o efeito hemodinâmico negativo ruim, se é um paciente com basal já ruim. Beleza, pessoal? Esses são os sedativos e agora rapidamente a gente já vai lá para paralisia. E por que a gente faz paralisia no nosso paciente que a gente vai intubar? Porque aumenta a chance da gente conseguir. Ele facilita a intubação, ele melhora a laringoscopia, ele melhora a passagem do tubo, ele melhora até a ventilação por bolsa válvula máscara. Ele facilita, tá certo? Então a gente tem dois grandes bloqueadores neuromusculares para usar na sala de emergência. O primeiro, o succinilcolina, também conhecido como succinilcolina, geralmente uma ampola que vem um pozinho, ele é liofilizado, tem 500 miligramas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 1,5 miligrama por quilo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular lá, a gente faz a conta, pega a tabelinha para dose para o peso do nosso paciente e vai sempre arredondar para cima. Quanto mais succinilcolina, melhor. O problema da succinilcolina não é a dose, o problema é conhecer bem as contraindicações da succinilcolina, são algumas doenças, e a gente precisa conhecer quais são elas. Então, quais são os problemas quando que a succinilcolina está contraindicada? Primeiro, doenças ou lesões neuromusculares subagudas, nem tão agudas, nem extremamente cronificadas. Então, assim, um AVC extenso. Agora, posso usar succinilcolina? Posso. Daqui a 3 dias posso? É melhor não usar. É melhor não usar. Depois de 72 horas, não use, é contraindicado. Ah, e entre, sei lá, 24, 12, 24, né? Já está saindo da fase aguda ali, mas ainda não entrou. Entre 12 e 24 até essas 72 horas. Depois de 72 horas, não use. Entre 12 e 24, se não tiver outra possibilidade, dá para arriscar. Mas quanto mais perto do 72, pior. Mais perigoso. O que acontece? Uma elevação exacerbada do potássio. Chega a aumentar 15 mEq por litro da concentração do potássio sérico do paciente. Você causa uma parada. Você causa uma parada quase que irreversível, refratária. Não vai conseguir baixar esse potássio. Não vai conseguir reverter. Então a gente não vai fazer nas lesões, nas doenças neuromusculares, por exemplo, AVC extenso, doente crítico na UTI que não mexe nada, porque tá lá sedado, tá com uma doença
grave, ele não mexe nada por mais de 72 horas, perigoso, não faça. Lesões musculares, esmagamento, rabdomiólise, também tem risco. O receptor da succinilcolina está lá muito ativo, é perigoso. E na hipercalemia, então a gente falou aqui de aumento do potássio, aumento gigantesco do potássio, né, de 15 mg por litro, nessas condições. E quando que a gente não vai fazer na hipercalemia qualquer uma? Não, principalmente hipercalemia com eletro alterado. Se tem uma hipercalemia com eletro alterado, talvez seja melhor, antes de entubar, você fazer um manejo menos invasivo da via aérea e corrigir esse potássio. Talvez seja esse o caminho mais rápido. Porque seu paciente pode parar antes por causa do potássio do que pela via aérea, que você consegue fazer um manejo menos invasivo também adequado. Tá certo? Então, foca no potássio nesse caso. Mas se o potássio estiver aumentado, mas o eletro está normal. Quanto, se o meu paciente não tem as contraindicações do uso da succinilcolina, quanto que o meu potássio vai aumentar? Às vezes nada. Eu posso fazer succinilcolina e o potássio nem aumentar. Às vezes ele aumenta ali meio mEq por quilo. Isso aí pode causar problema para o meu paciente? Em geral, não causa problema para o seu paciente. Mas fique atento. Quanto que está o potássio para o seu paciente? 6 para 6,5 pode ser perigoso. Se tiver muito alto, vai tendendo a evitar. Mas um potássio ali de 5, no pior das hipóteses vai para 5,5, dá para fazer tranquilo. Nosso paciente não vai fazer alteração eletrocardiográfica por causa desse pequeno aumento de um valor já não muito alto. Beleza, pessoal? Mas não, meu paciente tem esses problemas. Eu não posso usar. Só lembrando, succinilcolina, início de ação muito rápido, ali em torno de 30, 45 segundos. E a gente consegue ver a hora que ele faz, a hora que ele funciona. Porque o nosso paciente, ele começa como se estivesse fibrilando, ele fascicula, ele movimenta todos os músculos. E na hora que ele para, o succinilcolina fez efeito, é a hora de laringoscopar o seu paciente. Beleza? Mas se por acaso não tenho succinilcolina, eu não posso fazer porque eu tenho contraindicação, ou eu quero fazer uma outra medicação. Eu tenho o rocurônio, é um outro bloqueador neuromuscular. Ele vem numa concentração de 10 miligramas por ml, a ampolinha vem com 5 ml, e a dose recente aqui de rocurônio, desculpa, que a gente vai fazer também 1,5 por quilo. Aí ficou fácil. Bloqueador neuromuscular na emergência, 1,5 miligrama por quilo. Se der algum probleminha lá, a conta ficou mais ou menos, arredonda para cima. Então, faltou. Eu peguei aqui uma ampolinha, deu uma dose aqui, deu 11,5. Pode arredondar para 12? Pode. 11,5 ml, arredonda para 12. Mais seguro, é melhor para o seu paciente. Sendo que o rocurônio, ele tem praticamente nenhum efeito colateral. Dá pra gente ficar muito tranquilo com efeitos colaterais do rocurônio na emergência. O único detalhe, o único probleminha discreto dele, que ele demora em torno de 60 segundos para fazer efeito. E esse aí, é aqui no relógio. A gente não consegue ver ele fazendo efeito tão bem quanto o succinilcolina. Esse aqui é no relógio, na hora que deu 60 segundos aproximadamente ali, laringoscopia, que o nosso paciente já deve estar relaxado. Beleza, pessoal? Bloqueador neuromuscular, dose, como funciona, como usar. Se for sequência rápida, fez o bloqueador, ou fez a sedação, bloqueador logo em seguida. E entubei o paciente. Consegui, passei lá o tubo, tá na garganta, o paciente tá lá na via aérea do nosso paciente. Só que eu não consegui segurar a segunda fase da curva. Eu fiz as medicações com o maior cuidado que eu podia, mas não deu. Não aguentou. Meu paciente fez uma hipotensão. Primeira medicação que eu posso usar, se der, se for possível, se couber, a medicação mais comum de usar no pronto-socorro. Cristalóide, soro fisiológico, Ringer lactato. Posso escolher. Cabe no meu paciente? Ele não está sendo entubado por um edema agudo de pulmão que não respondeu a venir? Não é esse o problema? Eu já não fiz lá, sei lá, era sepsis, eu fiz já 3 litros para esse paciente. Pô, será que cabe mais? Se não for esses casos, pode fazer. Pode sim, nosso paciente tem impotência, tratamento, não é profilaxia. Posso fazer. Nesses casos está indicado fazer cristalóide. Mas ou não posso fazer, ou já estou fazendo, mas a hipotensão está importante. Que medicação que eu poderia fazer? E aqui está o extra, a medicação que faz parte do manejo da via aérea, porque hipotensão relacionada à intubação faz parte da fisiologia da via aérea, faz parte do que o Kovacs falou que a gente precisa controlar lá. A gente vai fazer norepinefrina, a droga vasoativa aí mais comum de ser usada tanto na emergência quanto na UTI. Ela tem uma concentração efetiva de 4 microgramas por ml, as ampolinhas de 4 ml,
E como que a gente monta? 4 ampolinhas no soro 250 é uma possibilidade de montar, tem outras, você escolhe a que você preferir aí. O que é importante? Começa em bomba de infusão, e aí você vai fazer como? Você vai começar com a dose de 0,1 micrograma por quilo minuto. E como que você vai ficar fazendo essa conta? Você pega o peso do paciente e divide por 10. Então, o paciente pesa 70, 7 melhora. Começa assim, que já está na dose inicial. E eu posso subir ela até quando? Você vai subindo gradualmente, vai medindo a pressão de 2 em 2 minutos e vai ajustando. Você quer uma PAM de pelo menos 65, né? Mas tenta restabelecer a pressão que o seu paciente estava antes da intubação, provavelmente é aquela que ele precisa. Mas se for possível, pelo menos 65 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. O que eu vou fazer? Meu paciente está com a curva hemodinâmica lá. O basal dele já está ruim, já está naquele paciente. Pressão sistólica baixa, abaixo de 90, já liga a droga vasoativa norepinefrina antes de começar tudo. É a primeira coisa, tem que subir essa pressão. Se ele já está chocado, ele não vai suportar. Se o meu paciente está com uma frequência, com uma PA sistólica entre 90 e 120, como que está a frequência cardíaca? Só não esquece do paciente que usa beta-bloqueador que não vai responder. Se não, essa frequência cardíaca está chegando perto da pressão arterial sistólica, talvez nosso paciente já começou alguns sinais indiretos de choque. Fica atento com esse paciente, deixa a bomba montada. Nosso paciente está hipertenso, você vai tomar cuidado, vai deixar o cristalóide pronto se ele fizer hipotensão e vai avisar, pelo menos avisar a equipe. A gente está precisando economizar recursos, tudo bem não deixar a bomba montada, mas se precisar a gente precisa montar rápido, tá certo? Se prepara. Se prepara. Meu paciente não tolera mais volume. Não tolera mais volume? Não me importa se é hipertenso. A bomba vai ficar montada, porque ele pode fazer hipotensão e o primeiro tratamento vai ter que ser a droga vasoativa. Não dá para fazer volume. Então, o primeiro tratamento é a droga vasoativa. Então, deu para entender? E aí a gente vai falar, dose inicial a gente já falou, a gente vai falar um negócio aqui sobre um detalhe aí, das redes sociais principalmente, chegou nos artigos científicos, nas discussões científicas, push dose. Posso fazer aquela dose em bolo, aquela dose ataque, adrenalina, o pessoal faz, norepinefrina, é possível fazer isso? Então, é complicado, ficou famoso mais pelas redes sociais do que por artigo científico, do que pela prática clínica em si. Não tem muita evidência, não tem evidência o bastante. Nesses casos onde não tem muita evidência, vamos tentar não causar mais dano. Acho que se você precisou usar, talvez falhou alguma coisa na preparação. O soro já estava pronto para ser usado se necessário. Se você conseguiu prever que talvez você fosse precisar de norepinefrina por esses critérios que eu falei, por esses vários critérios, olhou a frequência cardíaca, olhou a pressão sistólica, viu a evolução do seu paciente. Se tudo isso não conseguiu ser previsto, a bomba não estava pronta, porque ela é uma ponte. A push 12 você vai fazer rapidamente para logo em seguida começar o tratamento definitivo da hipotensão, que é com a droga vasoativa, em bomba de infusão contínua. Então, se der para evitar de usar essa ponte, que a gente não tem grandes evidências, vamos evitar? Pessoal, é isso. É assim que a gente queria fechar esse primeiro dia, com o nosso paciente grave bem lá no leito, entubado, estável hemodinamicamente, com sucesso fisiológico, com sucesso total ali, saturando bem, e você tranquilo com o seu plantão, a família tranquila porque pôde confiar a vida do familiar dela num médico que sabia o que estava fazendo, e o paciente vai acordar bem e agradecido pelo aquele manejo correto que você fez no pronto-socorro, lá na enfermaria, na UTI. Pessoal, muito obrigado por hoje. Eu espero todos vocês na segunda aula do workshop, que também vai estar excepcional. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar. Quanto mais divulgar, eu acredito que seja um conteúdo bom. Se você gostou também, achei que ficou legal, compartilha. Mais gente pode gostar também e vai aprender esses conceitos importantes. Pessoal, um abraço, até mais, a gente se vê na sexta-feira.